Essa imagem é do documentário brasileiro Construindo Pontes, de 2018, e ele é dirigido e fotografado por Heloísa Passos. Nesse filme, ela reflete um pouco sobre a condição humana, sobre a condição do país e sobre a relação de convivência com quem tem um posicionamento político diferente do dela, que nesse caso é Álvaro, o seu pai. Foi nessa viagem que nós ligamos para Curitiba para ter o... Nesse primeiro plano, a gente vê que o horário é pelo fim da tarde, tem árvores ao redor e Heloísa e Álvaro estão sobre uma ponte, que é também uma ferrovia, e a leitura que eu faço é que esses são os dois lugares por onde as memórias passam. Mais do que isso, é a possibilidade de conexão, de aproximação entre pontos que estão relativamente distantes. O modo como esse plano que eu escolhi foi filmado, ele contrasta um pouco com os outros durante a narrativa do filme. São raras as vezes que a gente consegue ver Heloísa e Álvaro em um mesmo plano sem que eles estejam nesse lugar de conflito. Isso porque são duas pessoas diferentes, são duas memórias diferentes, são dois universos diferentes acontecendo dentro de um mesmo espaço. E para falar disso, eu me ancoro no conceito trago por Georges Didier Berman, que é o historiador da arte francês, e ele fala sobre essa montagem de tempos heterogêneos, que é justamente isso, essa grande diferença de tempos, de memórias, de gerações, tudo acontecendo no mesmo tempo, no mesmo lugar. Durante o filme, a gente percebe que, apesar dessa diferença tanto de personalidade quanto de posicionamento político que existe entre Álvaro e Heloísa, também existe um lugar de muito afeto. Esse encantamento de Heloísa pela imagem, ele começa desde quando ela era criança. O seu pai, Álvaro, presenteia ela com uma câmera fotográfica. Quando ela se torna adulta, ela decide fazer esse documentário. Ela recebe imagens da Cachoeira de Sete Quedas, que foi afogada, que foi submersa para a construção da usina de Itaipu. É a partir desse lugar, afogado e submerso, que Heloísa faz um aprofundamento das suas memórias. E para falar desse ponto de vista da criação, do processo de criação, eu trago Faiga Ostrower, que é uma artista brasileira, e para mim e para a Faiga, o que Heloísa Passos está fazendo é, na verdade, uma grande organização do seu interior, daquilo que está no seu íntimo. Faiga vai dizer que toda vez que o ser humano está criando, ele sempre está relacionando e dando forma. É dando sentido e fazendo essas construções que a gente consegue perceber que Heloísa Passos ela é muito guiada por um desejo de encontrar o plano perfeito para o filme. Pela sua narração e pelas imagens, a gente vê que existe um momento específico em que ela faz um movimento para que um plano dê certo. Ela chega 3 vezes até esse lugar, que é a usina hidrelétrica, levando seu pai, e para ela esse lugar importa muito porque foi a força motora que ela encontrou para fazer esse filme. Mas para o pai esse lugar não significa nada. Então Álvaro sugere um outro lugar para compor a finalização do filme. Outros planos do filme já apontavam para esse plano final, de que a convivência é uma realidade e de que é possível que Heloísa e Álvaro consigam traçar caminhos dentro desse lugar de proteção, de convivência e de afeto. Nos planos finais, a gente vê que existe um trem vindo e ele faz uma contraluz. É uma luz muito bonita e Heloísa utiliza dessa luz que é técnica, mas que eu faço uma leitura sobre ser uma luz metafórica. Para mim, é como se esse trem fosse a vida passando e lançando luz sobre a relação deles. Mais do que apenas essa luz do trem vindo, existe também nos vagões do trem vazamentos da luz do pôr do sol. Para mim é isso, esses feixes de luz, eles estão trazendo esse destaque para essa convivência deles, para essa possibilidade de afeto, mesmo que a relação deles esteja marcada por tanta diferença.
Para concluir, o documentário traz à tona algo muito comum a nós, brasileiras e brasileiros, que vivenciamos o desafio de lidar com pessoas próximas que têm o posicionamento político diferente do nosso. Dificilmente a gente não se enxerga nessa história contada por Heloísa e por Álvaro. Isso só afirma a necessidade e a importância de se falar, de remexer essas memórias, de expor, porque é no coletivo que a vida faz sentido. E só assim é possível construir a ponte.